Olá pessoal, beleza? Anísio Ponte na área, estamos aqui no Movimento Seguidores do Cristo, de novo para estar ensinando aí vocês, né, sobre o cristianismo, nos aprofundar no cristianismo sem interesses religiosos envolvidos nisso. Eu não estou ganhando dinheiro com isso, não se ganha dinheiro com religião, no máximo você pode custear as despesas que uma igreja ou um templo tem, um centro espírita, ajudar com isso, mas nunca se fica rico com isso. Jesus disse bem claro, dai de graça o que de graça recebestes. Se Jesus deu de graça, você não pode cobrar, ok? Então, eu faço isso porque eu quero ajudar as pessoas. É claro que tenho poucos inscritos no momento, espero ter mais, se Deus me ajudar, se Deus me amparar. Por quê? Porque eu também já tinha poucas pessoas como alunos, né? Eu não tinha muito quando eu era espírita. Hoje eu sou um cristão espiritualista. Mas a gente está aqui para divulgar profundamente o cristianismo. Eu vejo pessoas até perguntando, fazendo algumas perguntas a respeito disso, me questionando. Pode questionar, viu? Eu gosto de perguntas, adoro que duvidem de mim. E a gente conversa a respeito disso. Tiveram dúvidas, como eu falei, a respeito de Maria, que era virgem, não era. Isso tudo eu vou tomando volume nos outros vídeos, eu vou falando mais. Eu tô percebendo que as pessoas estão acessando mais vídeos rápidos do que vídeos longos como esse. Eu vou tentar ser mais breve, mas é importante. Eu também vou fazer vídeos curtos também, vou pegar trechos desses vídeos que eu faço e vou colocar também no Quai, no TikTok, que eu preciso baixar ainda, e ainda vou fazendo esses videozinhos, ok? A intenção é ajudar as pessoas mesmo, é divulgar o cristianismo, é fazer com que as pessoas aprendam realmente o cristianismo que está sendo esquecido. Mas isso, hoje, eu vou falar de um assunto muito polêmico, mas antes de falar desse assunto bastante polêmico, eu gostaria de mostrar o meu apoio ao povo venezuelano. É verdade. Eles estão passando uma situação muito difícil com aquele ditador do Maduro. As eleições foi muito clara que a oposição ganhou. A oposição sim ganhou, era a maioria absoluta. Ele fez uma fraudezinha bem chuleta mesmo, bem idiota mesmo, né? Simplesmente mostrando que ele é um ditador. E eu peço que o povo venezuelano, que os cristãos aqui do Brasil, o povo brasileiro, estamos orando por vocês. Queremos que vocês continuem nessa luta. Por favor, não desistam. Não desistam. Continuem lutando. Vocês são um povo forte. Vocês continuem lutando. Continuem sempre. Agora é a hora. Vocês ganharam as eleições. A questão agora é derrubar o Maduro. Mas só vão derrubar se vocês persistirem. Quanto mais vocês persistirem, apesar da repressão, mais pessoas na Venezuela, como militares, vão passar para o lado de vocês, que já está acontecendo. Então, quero parabenizar Maria Corina, né? É uma heroína da Venezuela, uma mulher forte. Parabéns a ela. Ela está sendo uma líder fantástica, corajosa, já foi presa e está lá, persistindo na luta. Ela não desistiu, ela não aceitou a derrota, porque a derrota foi fraudada. Ela sabe que eles ganharam, né, o presidente Gonçalves, acho que é Gonçalves, e eles precisam do nosso apoio, precisam das nossas orações. Então, eu gostaria muito que Jesus os amparasse, que Deus protegesse ela e desse força e esperança àquele povo, porque eles vão conseguir derrubar o Maduro. Vocês precisam continuar, não parem de se manifestar. Não parem, exijam que ele saia do governo para que o verdadeiro governo assuma. Então, essa persistência que vai fazer Maduro desistir.
ou fugir da Venezuela, né? Porque o povo não pode parar agora. Eu acredito muito que vocês vão conseguir. Eu sabia que ia ser fraudada as eleições, tinha certeza. O povo brasileiro ainda está naquela esperança, né, de conseguir aí tirar o Lula através de eleições. Mas fazer o quê, né? O pessoal adora uma ilusão, né? O povo brasileiro adora uma ilusão. Então a gente está ainda com conservadores aqui lutando, os deputados, senadores, mas eles estão meio fraquinhos, não estão como a gente gostaria ainda. Eles estão com um pouco de medo, o Bolsonaro está com um pouco de medo, apesar de estar atuando ainda de maneira, na minha opinião, um pouco fraca, mas isso é detalhe. Depois eu falo mais. Mas é importante que vocês não desistam. Então, os cristãos aqui do Brasil estão com vocês, tá bom? Então, que Deus os abençoe e proteja e consiga libertar a Venezuela, tá bom? Então, o assunto de hoje qual é? Um assunto bem polêmico, muito polêmico. Um assunto que vai mexer muito com as pessoas e com todo o mundo hoje, né? Você não pode nem mostrar sua opinião, que o pessoal já começa a falar besteira. Mas como eu tenho pouca audiência, tenho, né, poucas pessoas assistem meu vídeo, então não vai acontecer nada. Eu também não estou nem aí, que eu não tenho medo. Então, vamos lá. Vamos falar de uma coisa importante no Evangelho segundo o Espiritismo, que você pode seguir também na Bíblia, no Novo Testamento. É o capítulo aqui 22. Não separeis o que Deus juntou. Aqui em Mateus, capítulo 19, versículo 3 a 9. Tá? Isso aqui, você pode perceber que mesmo o Evangelho segundo o Espiritismo fala pouco a respeito. Eu tenho aqui 2 páginas só. Jesus não se aprofundou muito nisso, né? Ele não entrou muito nesse assunto, mas porque ele tinha muitas outras coisas para falar. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Todo o processo de aprendizado do cristianismo, a união de todas as coisas que você aprende sobre o cristianismo, as parábolas e tudo mais, esse aprendizado, toda essa instrução, que muita gente não sabe, né, eu vou falar isso claramente, não sabe que tudo isso foi feito não só para evoluir você. Não foi. Não foi para evoluir você. Sabe, eu virar um anjinho e ir lá para o céu bonitinho do ladinho de Deus. Não, meu amigo, não é só para isso, não. Quando Jesus fala o maior mandamento é amar a Deus, o que significa isso? Significa que Deus não é uma coisa diferente da família. Deixa eu explicar. Antigamente eu tinha uns amigos, né, que falavam muito a respeito disso. Eles falavam assim: Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar e o trabalho em terceiro lugar. Uau! Está errado? Não. Está certo. Mas raciocina comigo. O que é Deus? Deus é a perfeição do amor. Deus é pai e os seus filhos. Isso é família. Nós fazemos parte do reino de Deus. Fazemos parte desta família. Então, quando você fala família em primeiro lugar, você está falando também Deus em primeiro lugar, porque tudo aquilo que está no reino de Deus é a família. Tudo no cristianismo, tudo também que Moisés falou, veja, Moisés falou: não cometei adultério. Para quê? Para fortalecer a família. Desde Moisés já se falava isso. Não cobiçais a mulher do próximo. Exatamente para isso, porque ele já está pensando o quê? Na família. Porque a família é a base de tudo. Por isso que os comunistas derrubam a família, derrubam a religião. Porque a família é a base de tudo. A família é Deus. A família é Cristo.
Então, toda a estrutura que Jesus nos ensinou, as bem-aventuranças, as parábolas, amar a Deus, ao próximo. Quem é o próximo? O próximo é a sua família. Sua família. Seu marido, sua esposa, seus filhos, avós, são família. Vocês entendem? Eu vou explicar mais sobre família, mas a família é o ensinamento máximo que vocês têm para evoluir. É lá que você aprende a evolução. Lá as pessoas têm defeitos. Não são pessoas que você pode simplesmente descartar. Eles convivem com vocês. Né? O pai e a mãe estão lá para te educar, te proteger, te amparar. Então, a figura da mãe, a figura do pai, isso tudo é fundamental para a educação da criança, para a formação. Por quê? Porque a criança é biológica, ela tem uma biologia da mãe e biologia do pai. No cérebro da criança, ela entende dois, não entende um, ela entende dois. Então, isso é importante. Eu vou ler aqui para que você perceba isso. Então, Deus é família. Quando você fala para família em primeiro lugar, está falando Deus também. Porque quem é harmonia com a família, harmonia com Deus. Claro, se você fala eu amo a Deus, você está falando eu amo a minha família. Eu amo a minha família, você está falando eu amo a Deus. Você entendeu? Eu amo a Deus, todo o meu entendimento, toda a minha força, ao próximo como a ti mesmo. Então nós temos aí esse aprendizado todo que nós temos para quê? Para utilizarmos dentro da família. Para os parentes, para os amigos, os colegas. Né? O cristianismo não é feito para você, egoísta, mas sim pessoa que faz isso para o próximo, que exerce para o próximo. Por isso que ele não entrou muito no assunto. Por quê? Porque todo o cristianismo é feito para harmonizar a família. Simples assim. Vocês entendem isso? Mas Jesus foi e falou, olha o que ele falou, prestem atenção. Ele disse, os fariseus vieram também, os fariseus vieram a ele para tentá-lo, dizendo-lhes, é permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? Uma pergunta. Ele lhe respondeu, não leste que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea? Olha que interessante. E que foi dito, por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher. E não farão mais os dois senão uma só carne. Eles se complementam. É como a tomada macho e a tomada fêmea. Um complementa o outro. Certo? Assim, eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. E tem mais aqui. Eu vou falar sobre o que Deus juntou. Mas por quê? Pois, dissés-lhes, Moisés ordenou que se essa a mulher uma carta, desse à mulher uma carta de separação e fosse devolvida. Ele lhe respondeu, foi por causa das durezas de vossos corações, Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres. Mas isso não foi desde o princípio. Também vos declaro que todos aqueles que devolver a sua mulher, se não for por causa de adultério, de uma coisa grave, adultério, violência, né? E naquela época é só o homem que podia separar da mulher, a mulher não podia separar do homem. A mulher tinha que fazer o homem assinar a carta de separação. Hoje não, hoje é diferente. Aí ele coloca aqui, a esposa agora, no cometer adultério, a esposa outra, quando você comete adultério, a esposa outra comete adultério. Então, se você se separar e casar com outra mulher, esta mulher está cometendo adultério. Tá ok? E que aquele que a esposa a quem o outro devolveu
comete também adultério. Então, desculpa. Então, também a esposa se casar com outro comete adultério. Então, o homem, quando separa da mulher e casa com outro, ele está cometendo adultério. E a mulher também. Então, assim, eu quero que vocês entendam isso. Uma vez que você casou através do amor, você está, sim, unido. A mulher pode se separar hoje? Pode, porque há homens violentos, há homens que muitas vezes espancam as mulheres, que só tem que ser punido e tem que ser separado. Às vezes não dá, mas todo casamento se inicia, na verdade, no relacionamento de namoro. Antigamente era diferente, a mulher era prometida para o homem. Os casamentos, muitas vezes, eram arranjados. Então, você tinha que permanecer. Só que a mulher fazia o papel da mulher e o homem fazia o papel do homem. Veja, ele colocou aqui, ó, que a separação não é permitida. Mas não é permitida, ele colocou aqui, ó, se não for caso de adultério. Ele não especificou todos os casos, mas casos graves. Agora, você não vai brigar, vai separar do seu marido porque que ele deixou a toalha molhada na cama. Ou porque alguma coisa aconteceu. Quando há um casamento novo, há sim o quê? Uma adaptação clara de que você precisa se adaptar aos novos hábitos. É muito importante vocês entenderem isso. O homem, tanto a mulher, elas precisam do que? Se adaptar. Estão construindo um novo lar, novos hábitos, novos costumes. Os dois vão se entender com relação a isso, certo? Harmonizar, mas eles precisam querer buscar isso. Isso é importante. A gente vê muitas falando a respeito da diferença do homem e da mulher, e muitos pastores falando isso, né? Tem Cláudio Duarte também, retira muito sarro a respeito disso, né? Mas a verdade qual é? A verdade é que não só o homem tem que desenvolver o cristianismo, mas a mulher também. E o que está acontecendo hoje em dia é uma coisa que está havendo muita separação, são fatores, a falta do cristianismo. É a falta do cristianismo, porque antes as pessoas não separavam. Você casava para a vida toda. Por quê? Porque o casamento, naquela época, era uma coisa séria. Era uma coisa muito séria. Meus pais, meus avós, era uma coisa séria. Não era uma coisa para você, olha, para você ficar brincando. E isso é importante, principalmente se você entende o macho e fêmea. Sim, macho e fêmea. Isso é biológico. Isso não tem nada a ver com ideologia de eu me senti isso, eu me senti aquilo. Não. Meu amigo, é biológico. Neste planeta, quem reencarnar aqui e ocupar um corpo material, este planeta, o planeta Terra, ele é composto de seres macho e fêmea. Olha o reino animal. Cada um faz a sua parte. Outro dia eu vi um vídeo muito curioso. Eu vi um vídeo de um leão sendo mordido pelas leoas. Eu não acreditei. E sabe por quê? Porque o leão alfa, né, o que cruza com as leoas, ele chegou naquele bando, né, brigou com o leão alfa, ganhou e ganhou as fêmeas. Então ele passou a ser o líder, ali ser o leão alfa. E ele cruzava com as fêmeas. Só que ele começou a cruzar com as fêmeas e as fêmeas não ficavam enxertadas. Elas não ficavam grávidas. Você entendeu? Elas não tinham filhotes. E para a leoa, a função dela é ter filhotes. Uma das funções dela é ter filhotes. E elas perceberam que eram cruzados, porque quando havia o cruzamento, ela ficava enxertada, era automático. O instinto delas era isso mesmo. E elas começaram a atacar o leão. A culpa é sua, meu filho. Eu já tive filhotes, todas as fêmeas aqui já tiveram filhotes, mas você não está dando filhote para a gente. E atacaram o leão para que ele fizesse, como eles não entendem cientificamente o que está acontecendo, né, que o leão é estéril, elas achavam que mordendo o leão a coisa ia melhorar, você entendeu? Estavam punindo ele. Olha que coisa incrível. Vocês entendem o poder disso? Quer dizer, a leoa sabia a sua função
E o leão tem que saber a sua função. É o macho e fêmea. Nos seres humanos não é diferente. Veja, é só a mulher que tem o útero, o ovário. Você tem o óvulo, o espermatozoide, só o homem tem um espermatozoide, então um precisa do outro. Todas as pessoas de gênero LGBT nasceram de héteros. Né? Então, isso é a base biológica, científica deste planeta. Sei lá, talvez numa outra galáxia, num outro multiverso, tenha 3 sexos, 4 sexos, mas o terceiro sexo não existe. Não existe terceiro sexo, é só 2, é macho e fêmea. Partindo desse princípio, por quê? Por que eu estou falando isso? Por que tem que ser macho e fêmea? Por quê? Porque quando o bebê está na mãe, ele pega o DNA do pai e o DNA da mãe. E o cérebro dele começa o quê? O cérebro dele começa a mapear tudo isso. Tudo o que acontece no crescimento desse bebê, a massa cinzenta dele, o cérebro dele, capta tudo. Então ele sabe que ele tem DNA da mãe e DNA do pai. Nossa massa cinzenta aqui, ó, que raciocina e pensa, nós sabemos que viemos de pai e mãe, macho e fêmea. Então, quando o bebê nasce e abre o olho, o que o cérebro quer identificar? Macho e fêmea. Certo? Ele precisa disso. Então, cadê? Se ele abrir o olho e encontrar macho e macho, o cérebro dele vai perguntar, cadê a fêmea? Porque no corpo dele tem fêmea. Você entendeu? O seu cérebro tem o conhecimento total do seu corpo. Ele conhece os seus hormônios, conhece os seus cromossomos, conhece o seu DNA, conhece o seu genoma, conhece tudo o que acontece na mais pequenininha célula do seu organismo. Ele tem conhecimento. Ele sabe de tudo o que acontece. Então, o que ele quer ver? Aquilo que ele é. Ele é metade homem, metade mulher, a constituição genética dele. Então, o que ele quer ver? A mesma coisa. Homem ou mulher. E como o homem é diferente da mulher e tem que ser diferente, é isso que faz os dois se unirem. Vocês entendem isso? Quando a mulher faz o papel do homem, ou o homem faz o papel da mulher, o que acontece? Não dá certo o casamento. Não dá certo. Veja, o papel do homem, na minha opinião, não é aquela coisa de homem não lava a louça, homem não cuida de filho, quem cuida é a mamãe. Né? Não é assim? Isso, e a mulher é a mesma coisa, né? Quer dizer, ela tem que fazer a comida porque é ela, tem que limpar a casa porque é mulher. Não, gente, estou falando disso não. Eu sei que tudo isso tem que ser dividido, por quê? Porque hoje a mulher trabalha. A mulher trabalha, então ela chega cansada em casa, então o homem também chega cansado e tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da roupa, disso, aqui. Então as tarefas têm que ser divididas. Isso é óbvio, né? É lógico, né? Mas é importante o papel, né, do pai. O pai é o cara que educa, é o cara que põe ordem na casa, é o cara que luta pela família, é o cara que protege a família, é o cara que é mais forte fisicamente, então ele pode proteger a família, né? Então, quando alguém bate na porta, quem que vai atender? O homem, o pai. Abre a porta, sim, o senhor deseja, né? Agora, os meninos de hoje, alguém bate na porta, ele sai e corre atrás, fica atrás da mulher, tremendo de medo. Não, pelo amor de Deus, né, garotada? Vocês são homens, se comportem como homens. Vão defender sua esposa. E a esposa o quê? A esposa faz o papel de harmonizar, de amor, de carinho, de perceber. Ela é mais sentimental, ela percebe se está acontecendo alguma coisa errada com a família, com os filhos, né? Então é importante ela harmonizar tudo isso, dar carinho, dar o aconchego. Isso é fundamental. Então, se cada um fizer o seu papel, esse casamento tende a ficar eterno. Entende? Isso é importante. Isso, então,
A separação pode existir? Sim, mas para quê? O que está acontecendo? Se vocês se casaram, por que vocês se casaram então? Eu lembro que eu também falava isso, erradamente. Há muito tempo atrás a gente falava a seguinte frase comunista. Era uma frase comunista, é verdade. Seguinte frase: a gente casa. Se não der certo, separa, não tem problema. Desvalorizando o casamento. Não, o casamento é uma coisa séria, muito séria. Porque quando você tem uma namorada, você não tem uma mulher apenas. Você vai ter uma mãe. Quando você tem um namorado, você não tem um homem apenas. Você vai ter um pai. Se não há amor nesses dois, e todos têm a sua função, vocês estão juntos para se amarem. E as pessoas estão separando muita coisa nessa história, né? Estão tentando destruir, porque se eles não conseguem destruir a família, eles destroem a mulher, destrói o homem. Destruindo o homem e a mulher, os dois vão brigar e vão se separar. Então, o que os feministas estão fazendo? Estão destruindo a função das mulheres. Porque vão fazer o quê? Se as feministas conseguirem fazer as mulheres não serem mulheres, elas vão brigar com os homens. É o que está acontecendo hoje. Quantas mulheres estão na rede social aí reclamando? Que estão sem homem, que o homem mudou, que o homem não sei o quê, que não estão conseguindo homem, que a coisa está difícil de namorar, de relacionamento, antigamente era mais fácil, porque agora... Estão aí choramingando por quê? Não tem que choramingar. Você tem que ser mulher. Só isso. Mulher. E o homem tem que ser homem. Os homens também estão choramingando porque a mulher não é mais a mesma, porque a mulher não sei o quê, porque a mulher é aquilo. Procure uma mulher que seja mulher. Veja, hoje em dia as mulheres elas estão muito calcadas na matéria. Por isso não está dando certo. Você entendeu? Antigamente não. As mulheres casavam por amor. Elas não queriam saber se o cara ia ser milionário ou ia ser pobre. Você entendeu? O importante era ter a família formada. Então, o interesse da mulher mudou. Ela hoje quer casar com um cara bem-sucedido, que vai dar tudo para ela, sem ela fazer esforço. Cara, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E vou falar por que é um absurdo. Presta atenção, isso é importante, isso é um truque que o comunismo fez. Olha como o comunismo é esperto, e nós cristãos fomos burros nesse ponto. O que a gente falou para os nossos filhos? Filhos, vai aproveitar a vida, que era eu, né? Meu pai, aproveitar a vida, né? Aproveitar a vida. Então você vai casar lá depois dos 30 anos, tal, aproveitar a vida. Aí o cara faz o quê? O cara vai aproveitar a vida, né? Aí ele vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, vai pegar esse dinheiro e usar dinheiro para aproveitar a vida, certo? Então ele já cria uma estabilidade. A mulher olha para o cara de 30 anos, 35 anos e já vê o quê? Vê se ele está estável, se ele é um cara rico, está bem, aí ela vai querer casar com ele. Agora, quando você tem 20 anos, o homem 20, por exemplo, e a mulher, sei lá, 19, vamos supor. Você sabe se ele vai ter futuro? Não. Você sabe se ele vai ser rico? Não. Você vai começar a namorar com ele e depois casar. Você está entendendo? Então você não está casando por bens materiais. Como o homem demorou para se casar, então a mulher resolveu analisar ele se ele é bem financeiramente. Entendeu? E casar com homens bem financeiros. Você está casando por material, você não está casando por amor. Essa história da mulher falar eu te amo, olha, eu te amo, fica o tempo todo falando, eu te amo, o homem também eu te amo, te amo, a minha mama nada. Desculpa a minha sinceridade, mas que cristianismo é esse? Que precisa dizer toda hora que te ama Você está reafirmando que ama quando na verdade não ama. Porque o amor, outro dia eu vi um vídeo de uma pessoa falando
que tem gente que tem amor através dos interesses materiais. Que o amor que você casa com aquela pessoa, por quê? Ah, porque você ele está bem posicionado financeiramente. Por que você casa com o outro? Porque ele é rico. Por que você casa com o outro? Porque ele é bonito. Quando você não sabe por que você ama ele, isso é o amor verdadeiro. Putz grilo, não é, gente. Aí é dose, hein? Quer dizer que você ama alguém, não sabe por que ama, mas ama ele. Isso é amor. Faz sentido para você isso? Não faz sentido para mim. Por quê? Veja, o amor não é, você não sabe, não é uma incógnita, não é uma interrogação, não é uma dúvida. Eu amo, não sei porquê. Isso acontece? Acontece. Às vezes você bate o olho em uma pessoa, você gosta muito dessa pessoa. Isso ocasiona isso por quê? Porque vocês já tiveram vidas passadas, onde vocês tiveram um relacionamento. E o espírito transmite isso para o corpo, transmite o sentimento, não transmite as lembranças. E aí você sente aquele sentimento de novo. Se você assistir um filme e Minha Vida Continua, você vai entender que o amor passa de reencarnação para reencarnação. Mas o verdadeiro amor não é quando você não consegue responder. É quando você ama, independente dos defeitos das pessoas, mas o amor te leva a uma coisa muito maior, ao sacrifício. O amor leva ao sacrifício. Você se sacrifica por aquela pessoa sem pensar, sem raciocinar. É um amor muito parecido, por exemplo, com pai e filhos. Você entendeu? Por exemplo, um filho pequeno vai ser atacado por um cachorro raivoso, um pitbull, o pai vai lá e pula em cima do cachorro. Ele não quer saber se ele vai morrer, se ele vai doer, se vai sobreviver. Ele sacrifica pelo filho. Por quê? Isso é amor. Amor. E você sabe por que você ama ele? Porque ele é seu filho. Porque ele nasceu de você. Ele tem o seu DNA. Ele é de sua biologia. Então você ama aquele filho ou filha, você se mata por ele. Entra numa casa que está pegando fogo, você entra lá para salvar seu filho. Você não quer saber se vai se queimar, se vai morrer, se vai sobreviver. Você vai lá para tirar ele. Você entendeu? Você não pensa, você não raciocina. Você vai lá e salva ele. Isso é sacrifício, gente. O amor é sacrifício. Porque você acha que Jesus morreu na cruz? Eu expliquei isso nos vídeos passados. Sacrifício, ele ama tanta gente que se sacrificou por nós. Esse é o verdadeiro amor. A questão é, você morreria por Jesus? Quando você está amando alguém de verdade, faça a pergunta a você mesmo. Você se sacrifica por esta pessoa? Você se sacrifica por ele? Você se sacrifica por ela? Aí sim você pode dizer, eu amo. Caso contrário, Então, no cristiano, não vai. Então, essa é a natureza. E o amor leva você ao sexo. O sexo é uma consequência do amor. Muita gente casa por causa do sexo. Não faça isso. Deixe o amor fluir. E ele vai te levar ao sexo. Você vai ter vontade de ficar com aquela mulher o tempo todo, com ele. Você vai se sentir livre, você vai se sentir à vontade, você vai se sentir tranquila. Isso é amor. Se você não está à vontade, se você não está tranquila, não existe amor. Então procure alguém que você ama de verdade, que a gente fala que tem aquela química, né? E acima de tudo, você se sacrifica por ela. Eu conheci uma pessoa que, na verdade, ela fazia o quê? Ela juntou com uma pessoa, juntou com um homem, né? Só que ela ficava o tempo todo na casa da mãe, do pai. Então, o marido chegava em casa, não encontrava ela. Estava onde? Na casa do pai e da mãe. Final de semana, eu vou levar meu pai em tal lugar, vou levar meu querido em tal lugar. E ele não tinha a companhia dela. 3 meses desse tipo de coisa, o que aconteceu? Ele se separou dela, pegou as malas dele e foi embora.
Por quê? Porque ela não se separou da família. Você viu o que Jesus falou? Você se separa do seu pai, da sua mãe, toma uma mulher e cria uma nova família. Então, quando você está morando com o seu marido, esse é a sua nova família. O pai e a mãe viram parentes. Você precisa se desligar deles para criar sua própria família. Não que eles não façam parte da sua família, não é isso. Mas eles não se tornam, você não está na família do pai e da mãe. Você vai se tornar um pai e uma mãe. Eles se tornam parentes, vão ser os avós dos seus filhos. Então, essa harmonia de família tem que existir, senão não dá certo. Vocês entendem isso? Então, todo relacionamento de casamento depende da mulher e do homem, do macho e da fêmea. Que Jesus falou, se só um lutar, não vai dar certo. Ou os dois lutam, resolvem seus problemas e tenham coragem para isso. Senão não vai adiantar. Existem diferenças? Claro que tem. Mas equilibre essas diferenças. E eu vou falar muito mais a respeito disso. Vai ter um segundo vídeo a respeito, que é um assunto muito polêmico, muito longo. A gente falou de amor, a gente falou de um monte de coisas a respeito de casamento. O cristianismo, ele permite a separação em casos graves, tá? Como adultério, da mulher, a mulher que é adúltero, ou o homem que é adúltero, né? Porque quem ama de verdade, gente, não sente vontade de trair. Agora, é importante vigiar, orai e vigiai. Vigiar suas ações. É importante perguntar uma coisa. Eu mereço o amor dele? Eu mereço o amor dela? Estou fazendo para merecer? Eu estou servindo ela? Eu estou servindo ele? Isto é importante. O servir, a construção da harmonia do lar é muito importante. Eu estou servindo. Eu tenho que fazer de tudo para que ele seja feliz. Eu tenho que fazer de tudo para que ela seja feliz. Que ela está bem, que ela está ótima. Que eu entendo, que eu ouço, que eu converso, que eu seja uma amiga, uma companheira, que nos momentos mais difíceis eu estou lá segurando a mão dele. Eu estou lá segurando a mão dela. Eu estou pronto para servir esta família. Você serve a sua nova família? Esta é a pergunta que você fazer. Quando você trata a sua esposa, trata com respeito, nunca xingue ela, nunca maltrate ela ou ele. Trate-o com respeito, converse com ele, não se xinguem, não se falem mal um do outro. Criem esse pensamento positivo que vai levar esse amor profundo e forte. É esse amor que é chamado de Deus, porque Deus é amor absoluto. Deus é amor perfeito. Então, quando eles falam o que Deus uniu, o homem não separa, é o amor divino de Deus que está dentro de você, porque você tem o DNA de Deus, você tem o DNA de Deus, está dentro de você, você exerce esse amor, você tem essa ação do amor com relação ao seu marido, ao seu esposo, à sua esposa. Você exerce esse amor e é isso que faz a família ficar forte e protegida, com harmonia, com felicidade, que vence as dificuldades, onde as dificuldades se tornam pequenas diante de um amor imenso que você sente pela sua esposa, pelo seu marido e pelos seus filhos. Nenhum problema é maior que o seu amor. Quando o problema é maior que o seu amor, vocês se separam. Vocês entendem a profundidade disso? Então você que é esposa, que é marido, pense nisso. Sirva a sua mulher, proteja, ampare, faz o que é necessário. Você, mulher, faça a mesma coisa. Deixe esse amor ficar forte para que os problemas da sua casa, do seu relacionamento com seus filhos fiquem pequenos. Ouça o seu marido, ouça a sua mulher, conversem. Minha avó era católica, parte de mãe, e ela falava uma coisa muito interessante. Ela falava assim,
marido e mulher brigam na cama. É verdade. E meu avô falava assim, se educa uma família na mesa de jantar. É ali quando todo mundo está junto, é ali que você conversa, que você educa, que você mostra e dá exemplos. E por que ela falava na cama? Porque quando você quer brigar com seu marido, você vai falar isso na cama. Longe dos filhos, no quarto, na cama, é ali, entre vocês dois. Não envolva a sua família não envolva seus amigos nisso, não. Vocês dois têm que resolver o assunto. Amigo não resolve problema nenhum, os filhos, ninguém, parente, não. Você vai lá e resolva o problema com ela, conversa com ela. Se tem que brigar, briguem entre vocês dois, não envolva a sua família nisso. E por que na cama? Porque toda briga tem que acabar uma compreensão mútua, um respeito mútuo e no amor que vocês sentem um pelo outro. São dificuldades que tornam o amor mais forte. Então é isso que é importante. Vocês nunca podem acordar brigados. Isso é uma dica. Dica cristã. Então o cristão não se separa. Por quê? Porque não é o casamento, mas sim a versão que você tem desse casamento, a responsabilidade que você tem desse casamento. Você entende? O valor que você dá a este casamento. O casamento é uma instituição muito valiosa, porque quando você separa, você está separando sua família também. Então, os filhos são envolvidos, então não se separem. Eu sou divorciado, mas eu me arrependo, não devia ter divorciado. Eu não devia. Eu me arrependo? Claro, foi um erro que eu cometi. Eu cometi erros, ela cometeu erros, nós cometemos erros. Um casamento sempre a culpa é dos dois, nunca é só de um só. Então a gente tem que fazer de tudo para que isso não aconteça. Se esforçar ao máximo, tenha fé. Então é importante perguntar isto que eu falei. Como construir uma família com amor forte. Quanto maior o amor daquela família, menor os problemas dela. Então apoie sempre o seu marido e sua esposa. Tá bom? E eduque bem os seus filhos numa vida cristã. Por favor, faça isso. Eles vão crescer melhores do que a gente. É o que a gente sempre quer. Que os nossos filhos sejam melhores que nós. Então, obrigado a vocês. Peço que vocês que façam a inscrição, compartilhem com as pessoas, por favor. Passe o link, né, para outras pessoas, façam a inscrição, ative o sininho, façam comentários, xinguem aí. Eu vou falar mais sobre o casamento, porque apesar de ser assunto abordado por Cristo muito pouco, mas hoje em dia está em alta esse tipo de coisa. A gente precisa falar mais coisas a respeito. Tá bom, gente? Agradeço vocês, agradeço a Deus, nosso Pai Criador, a nosso Mestre Jesus, e que Deus os abençoe. Tá bom? Fiquem com Deus.